sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Vamos sentar. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente o seu coração. Oh, aleluia! Então louvemos ao Senhor. Espero que todos tenham passado uma semana de conquistas com vitória, né, gente? Que ninguém tenha esquecido o seu tempo com Deus, porque isso é importante. Às vezes nós temos muitas coisas, muitos afazeres, mas às vezes também nós esquecemos de ir até Deus. Não pode, hein? Não pode esquecer. Então nós podemos esquecer qualquer coisa, mas o Senhor não, né? Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele disse, eu não vou te esquecer. Mas às vezes nós não somos fiéis ao Senhor e esquecemos. Então nós precisamos da bondade de Deus, do perdão, da misericórdia, sempre. Amém, queridos? Amém. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o milênio. Nós precisamos saber tudo o que acontece e o que vai acontecer, né? E mais, nós precisamos saber também que a palavra de Deus, ela ensina tudo. Ela ensina sobre a nossa vida, sobre o que não devemos fazer, o que devemos, o que agrada a Deus, o que não. Bom, olha, a Bíblia ensina, como diz lá em Provérbios, até a fazer manteiga. Quer dizer que a Bíblia é um livro completo, é Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a fundo a palavra. Mas nós vamos conhecendo, vamos lendo. Ninguém pode deixar de ler a Bíblia. Mas não é para ler, por exemplo, assim, eu vou ler aqui hoje esse pedaço. Que bonito, vou ler isso. Não é assim. Você não pode passear pela Bíblia. Você tem que ler a Bíblia inteira. Tem que ter o contexto. Como o pastor David sempre ensinou, que a palavra de Deus, um livro completa o outro, um versículo completa o outro. Pode ser um versículo no fim da Bíblia, vai completar algo que Deus falou no começo da Bíblia. Então nós precisamos do todo. Então o que vale é o contexto. Eu tenho que entender a mensagem. Vocês estão me acompanhando? Então isso é feito através da leitura e dos estudos. Agora, estudo, eu preciso explicar um pouco o que é estudo. Não vai pegar a Bíblia de estudos, porque ela não serve para nada, a Bíblia de estudos, porque ela é um ensino teológico. Ela não é um ensino prático de como você vai praticar a palavra. Então isso pode dar uma confusão na tua cabeça, porque não é o caso. Como que o pastor David ensinou? Ele nunca mandou você pegar uma Bíblia de estudos e ficar comparando com o que está aqui com o que está ali, porque ali é teologia. Você não vai chegar no lugar que você precisa espiritualmente, tá? Então, quando eu digo estudar, você tem que estudar o que já está trazendo aqui, que é revelação. Agora, como que ele ensinou para nós meditarmos na palavra? Que é também uma orientação de Deus, ou seja, é um mandado de Deus. Nós temos que meditar na palavra, senão a gente não muda de vida. Só medita na palavra quem tem a palavra de Deus. Você está lendo, você está buscando, você vai primeiro usar, lógico que tudo entra pelo nosso racional, pelo nosso entendimento humano. Porque como é que você vai pôr uma coisa lá dentro? Você vai ter que usar esses olhos para ler, você vai ter que usar a sua cabecinha, mas isso não é meditação, isso não é andar com Deus. Mas é por aí que começa. Então, como que o pastor David ensina? Sempre ensinou. Você pode ler os livros do Novo Testamento. A gente já fez muito isso, né? Então, sei lá, 20 vezes, se ele era bonzinho, ele começou com 20, mas depois ele pôs uma lição mais forte, 50 vezes e tal. Cada livro para você tirar a essência, a mensagem, o que Deus quer dizer. Então, nessa leitura, você não vai ainda ficar pegando, eu não sei o que quer dizer essa palavra, porque tem umas palavras antigas, que às vezes nós não usamos no nosso vocabulário diário. Então não é hora ainda de você ir no dicionário ver o que quer dizer isso, porque você tem que entender o que ele está falando da mensagem. Aquilo não está prejudicando, por enquanto. Mas num segundo passo, você vai poder então
você já tem a mensagem, agora você pode ir ver o que quer dizer aquela palavra. Porque você tem que ir absorvendo a palavra primeiro. Antes de você querer fazer, esse é um outro estudo. Quando eu digo para você estudar a palavra, é para você buscar entender o que a Bíblia está dizendo com revelação. Porque é isso que vai mudar a sua vida. Então, são os ensinos que estão sendo trazidos aqui. Os ensinos que o pastor David deu são revelações já dadas. Porque até você receber por si só a revelação que alguém já tem, que um passou pelo outro, não vai dar tempo de repente. Tá? Então, pega a revelação que já está sendo dada para você estudar aquilo, para você poder entrar na meditação. Tá? Porque não são todas as pessoas que estudam que estão andando com Deus, nem por aí. É outra coisa andar com Deus. Tá? Mas precisa do entendimento da palavra. Precisa da revelação. Tá? Então, o estudo da Bíblia, se você quiser ficar escutando o que uma pessoa que não anda espiritualmente com Deus está falando daquela passagem, pode complicar a tua cabeça e tirar você do caminho da espiritualidade, da vida espiritual. Então não complica. Para que você quer complicar? Por que você está querendo Bíblia de estudo? Para que você quer me dizer? Para quê? Quem falou isso para você? Quem foi o esperto que falou isso para você? Que é para você pegar agora e comprar uma Bíblia de estudos. Isso vai atrapalhar a tua vida. Não está falando que é para você orar em línguas. Quero ver se está orando 2 horas em línguas, lendo a Bíblia como você tem que ler, estudar tudo que está sendo trazido aqui. Você quer ser intelectual ou você quer ser uma pessoa espiritual? Está me acompanhando? Ser espiritual é difícil. Intelectual não é. Você já viveu nisso. Sempre andou nisso, nasceu nisso. O duro é sair daqui para lá. Então não adianta o estudo bíblico dessa maneira. Entenda? Eu não estou mandando nada você ir atrás de cabeça de homens. Você tem que ir atrás da revelação. Quem dá é o Espírito Santo. E se você não orar em línguas, você não vai ter revelação. Vocês estão me acompanhando? Então, é o que as pessoas não querem. Quando elas começam a crescer espiritualmente, é porque elas estão mudando de vida. O caráter, tá? As buscas. Então, junto disso tem o entendimento, porque está tendo o entendimento revelado da palavra. Né? Eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso, isso agrada a Deus, porque você está lendo a Bíblia. Você está vendo o que Deus quer ou Deus não quer. O que mais? O que você quer? Se aprofundar o quê? Você tem que aprofundar justamente na verdade, gente. Vocês estão me acompanhando? Então é muito mais simples do que a mente humana mostra. A mente humana te põe uma dificuldade tão grande que você nunca vai ter relacionamento com Deus. Por isso que fica chato, vazio e vamos pulando de igreja em igreja. Vamos sair dessa, vamos para aquela, eu quero ver alguém. Não, quem vai te dar o que você precisa é o Espírito Santo. É lá que ninguém quer ficar com ele, porque lá você tem que ficar sozinho. E aí? Lá você tem que ficar sozinho, lá não vai ter cafezinho, não vai ter bolinho, não vai ter conversa, não vai ter nada. Sendo que num estudo bíblico, aí eu abro minha Bíblia aqui, vamos sentar juntos, eu fico falando aqui com vocês, depois traz um café, um fala uma coisa, outro, a alma adorou. Na semana que vem ela vem, mas se você tiver que ficar sentado orando aí, a semana que vem não. É isso aí. Então, por quê? Vai precisar muito da determinação de querer essa vida espiritual, tá bom? Então é bom isso. É muito mais simples. Você vai ler a Bíblia do começo ao fim. Isso vai ter que fazer até nós formos chamados para casa do Pai. Que é isso que nós precisamos, de Deus. Mas eu não tenho tempo. Gente, vai ser muito desagradável quando você chegar lá no céu e chegar a sua vez, que nem o pastor Deus que teve aquela visão, né? Daí que ele chegou na sala lá, que ia ser o galardão, porque vai ter uma sala onde você vai receber o seu galardão. Chegou lá, tinha aquela mulher que limpava a igreja. Mas ele nunca nem olhou para ela aqui na terra. O que é isso agora? Ele falou assim, ó, você está no lugar errado, moça, porque aqui é o meu lugar, ele não mandou vir aqui. Ela disse, não, mas ele também mandou eu vir aqui, mas tem coisa errada aí. Por isso, Jesus vem e dá um galardão para ela, que nunca ninguém viu essa mulher assim, pregando e tal, ao passo que ele foi para as nações. Entendeu? Então o galardão dela foi assim, uma glória. Tá? Ou então, chega lá, abre a cortina, olha, o seu galardão ia ser tudo isso.
Ué, mas você não fez nada, você não vai ter. O que você fez para mim na vida? Onde você andou? Gente, é a eternidade, bilhões sem fim de anos. Né? Nós temos que pensar nisso. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Passa rápido. Os anos passam muito rapidamente. Então, não é para a gente se deter em detalhes que não vão dar fruto espiritual. Então, nós temos que buscar Deus. E muitas vezes, nós estamos tendo dificuldade porque é a entrega. Gente, a entrega é a coisa mais simples da vida. Você chegou a essa cadeira, a hora que você chegou, para ver se ela está bem parafusada, você não cair aí de repente. Não, né? Por que você não chegou? Mas você crê que ela está funcionando, né? Não foi assim? Então é assim que anda com Deus, cara. Olha que simples. É assim que anda com Deus, eu creio. Eu sei que Ele está comigo. Amém. Ele não vai me deixar, eu estou com Ele. Ele é comigo. Não importa se eu não estou bem hoje, minhas emoções estão assim. Não tem nada a ver. É a mesma coisa. Ele não muda, Ele não oscila. Agora as nossas emoções sim. Mas isso não é que nos afasta de Deus. Então, não precisa complicar a vida com Deus. É muito simples. Que a pessoa quer, sabe assim, não, como é, quer mais detalhe. Não é com esses detalhes que você vai se encontrar com Ele. É do jeito que você sentou aí, ó, tá confortável. Tudo bem, é desse jeito. É simples o jeito de andar com Deus, ok? Não precisa disso aqui, porque isso aqui faz muita confusão. Faz muita dificuldade. Sabe que Deus é tão grande para chegar lá e começa a falar que teologia ninguém vai entender nada. Porque teologia não tem prática. Ah, mas eu queria saber isso, mas não entendi nada. Se você começar a ler Bíblia, você vai entender que o Espírito Santo vai te ajudar. Tá? O importante é que quando você está se encontrando com Deus, você se satisfaz. A pessoa que não se satisfaz, foi orar, não teve encontro com Deus. Às vezes a gente vai, chora, às vezes está difícil, às vezes a gente ajoelha, está muito difícil, mas nós recebemos uma força. É diferente de eu ir lá e não acontecer nada. Vai, fiz o que eu tinha que fazer. Não, não é assim. Tá? Você tem que se entregar. Quando você se entrega, você vai mudando de pessoa que você é. Você vai sendo outra pessoa. E você vai dando importância para aquilo que Deus dá importância. Porque não adianta falar para as pessoas. Elas têm que entender com o Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Então nós vamos ver hoje aqui como que vai ser, então, o que a Bíblia fala do milênio, e nós vamos começar. E para que vai existir o milênio? Nós vamos ter que saber. Por quê que fala-se tanto do milênio? Porque tem uma razão e nós vamos ver aqui hoje. Então veja Salmo 110. Salmos 110. E nós vamos ver, porque o Espírito Santo nos revela, e está tudo escrito na Bíblia, tudo. E quando você tem dúvida das coisas, que não está fácil para você entender, você tem que pedir para o Espírito Santo, que é Ele que revela, tá bom? Tu dá Espírito Santo, eu não estou entendendo isso, como é que é isso? Me explica, me revela, ora em línguas, lê mais, Ele vai revelar. Então veja Salmo 110, nós vamos ver aqui o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o milênio, gente, o milênio são 1000 anos, é muito tempo, né, gente? O povo vivo, rodando aqui na terra. 1000 anos. A gente acha que 100 anos é bastante, né? Mais 100 anos. Vai ser muito mais, 1000 anos, tá? Então, antes de haver a perfeição completa, que vai ser tudo efeito, vai ser outra coisa nova que Deus vai fazer, vai acontecer o milênio. E nesse milênio vai ser quando o Senhor vai reinar, porque aqui está, assenta-te à minha direita, isso é lá no trono, né? Esses 1000 anos o Senhor vai reinar para que todos os rebeldes sejam colocados debaixo do pé dele, sejam submissos a ele. Então ele vai reinar aqui na terra com os santos e com os rebeldes.
o milênio, para que eles estejam submissos debaixo do pé do Senhor. Eles não vão se levantar contra o Senhor no milênio, mas eles serão sempre os rebeldes. Eles nunca vão mudar de jeito. Então, a razão do milênio é para trazer todos os inimigos sob o domínio do Senhor Jesus. Amém? O milênio é isso, vai trazer todos os inimigos sob o domínio de Jesus Cristo. Então veja 1 Coríntios. Vamos ver aqui, 1 Coríntios. Vamos lá, capítulo 15. Vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ver os versículos de 24 a 28. Porque, gente, se eu fico sabendo mais como é o caráter, como é o jeito do ser humano, e eu que nasci de novo, e Deus diz para eu cuidar da minha salvação e tudo mais, eu tenho que fazer isso porque esse é o período agora nosso, para mantermos a nossa salvação, ok? Porque quando nós descermos, a igreja descer com Jesus, nós já estamos totalmente salvos, já passamos de tudo, tá? Mas os rebeldes, os ímpios que estarão aqui na terra, eles nunca vão mudar de vida. Porque é uma escolha, vocês sabem, né? Então por isso que vai ter o milênio, porque Deus vai provar na justiça dele que ele é justo e que os ímpios são rebeldes, não querem. Deus vai provar e vai precisar de 1000 anos. Não é brincadeira, hein? Então veja, o versículo 24, 1 Coríntios capítulo 15. E então, olha só, virá o fim, quando ele entregar o seu reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, no milênio ele vai destruir todo o principado, todo o mal, ele vai destruir. Olha, gente, precisa de 1000 anos. Você já imaginou isso? Não é brincadeira, né? Pois bem, aí no 25, porque convém que ele reine, é o milênio, ele vai reinar, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, foi o que eu disse, tá? Ele vai reinar até que ele põe todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso vai ser depois, no fim do milênio. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, tá? Aí vejam agora o 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o que o Senhor vai fazer no milênio? Ele vai trazer tudo que é divino para a terra. Vai ser um momento maravilhoso, tá? Então nós estamos aguardando isso. Então a nossa vida não é essa correria, essa coisa que nós ficamos pondo ênfase. Não é. Nós temos que olhar sempre para aquilo que a palavra de Deus diz e conservar a salvação. Porque nós aguardamos, diz aqui, com fé. Né? Nós aguardamos com fé, essa esperança que a fé dá. Que nós esperamos, nós somos diferentes, é óbvio. Nós estamos esperando o Salvador, Jesus, que virá, né, para primeiro arrebatar a igreja, tá? Então ele vai reinar, trazer tudo que é divino, reinar, né? E ele vai, então, ele vai conquistar todos os rebeldes. Quer dizer, é uma conquista de submissão. Eles não vão fazer nada, eles vão ficar... Eles vão continuar sendo rebeldes, ímpios, mas sem pecar, porque não vai ter pecado na terra. Por quê? Porque o diabo vai estar amarrado. Então, eles não vão poder exercer o mal, porque quem causa o mal está no abismo, amarrado. Ele está nesse lugar, tá? Então, tudo isso começa em Apocalipse capítulo 20, isso que eu estou dizendo, pode abrir lá.
capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. Gente, por isso que nós temos, assim, gosto de ir até o Senhor, porque as promessas dele, né, são promessas, faltam poucas promessas da Bíblia para serem realizadas, bem poucas, porque quase todas já foram realizadas, só essas agora, que o Senhor vai vir, arrebatar a igreja, esse final, porque o resto já foi feito tudo. Então, ó, versículo 1, de Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Tem o abismo, tem o inferno, tem vários lugares que a Bíblia cita e são lugares diferentes, ok? Então nessa hora ele vai ficar no abismo, o diabo. Ele segurou o dragão, que é o diabo, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, isso daqui vai acontecer quando? Isso aqui. Primeiro, Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja. Quem realmente está vivendo uma vida com Deus. Você entregou 100% a sua vida por Deus? É você. Não é a pessoa que vem visitar a igreja de vez em quando, que leva a sua vida. Não é essa pessoa, porque está cheio de gente que se engana, né? Então é bem sério, porque agora é hora de limpar a vida, purificar, né? Ser podado, ser transformado, largar o mundo, né? E largar a mão de ser enganado pelo diabo. Ai, mas eu sou bonzinho, eu não faço nada. Precisa ter cuidado. Porque não é esse tipo de bonzinho que vale, não é isso que Deus está falando, ok? É a mudança de caráter, é ser um soldado de Cristo Jesus. Então esse vai ser arrebatado, a igreja. Não são todas as pessoas que estão dentro da igreja que vão ser arrebatadas. Muitas estão displicentes com a vida espiritual. Não estão entregues, vão ficar. Então vão ser 7 anos, ok? 7 anos de dificuldade. Mas os 3 primeiros anos, o anticristo vai estar por aí, vai ser uma vida no começo, vai ser assim, não vai ser tão bom, mas, sabe assim, vai ter muita ajuda para as pessoas, porque já está começando a ser implantado essa mente, esse sistema de governo mundial, um só governo, uma cabeça só. Assim, vem de uma cabeça, onde todas as nações têm os seus líderes com a mesma mente. Então, funcionando do mesmo jeito, mas tirando tudo, escravizando todos. Então, nós vamos te dar empréstimo, você já não tem as suas... Todas as casas são de todo mundo, aquela coisa que ele vai começar a fazer, e que já está fazendo. Vocês estão vendo que devagar a mente mundial das nações, dos líderes, está indo para a mesma coisa, né? Sem saída, é isso aí que vai ser. É irreversível, vai ser. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai junto, acabou a ajuda de Deus para quem clama, não vai ter para quem clamar. Porque o Espírito Santo não vai estar aqui. Então, nesta hora, vai começar o sofrimento, mas ainda não é a grande tribulação, que vai ser depois dos 3 anos e meio. Que não vai ser fácil, ele já vai começar a exigir adoração a ele, você já vai ter que se prostrar. Se você não for a favor desse sistema de governo, você vai ser punido, você não vai ter o que comer, você não vai ter o que beber, você não vai ter nada, você vai ser morto, vai ser meio... Não vai ser tão furiosamente como na segunda parte dos 3 anos e meio para completar os 7 anos, que aí Satanás mesmo vai se desmascarar, vai sentar no trono em Jerusalém, vai governar e as leis mundiais vão mudar. Está tudo escrito aqui, que ele vai permitir que, por exemplo, a lei, se o seu vizinho, se o cachorro dele late e te incomoda, você vai lá e mata ele. Não o cachorro, ele, o vizinho. Então vai ser assim, a maldade, porque é ele agora que está dominando. Então as pessoas vão seguir a maldade dele. Vai ser horrível, porque vai ser uma matança geral. E quem pronunciar cristão vai ser morto na hora, e do jeito que ele sabe matar. Então, e vai ter muita doença, as pessoas vão querer morrer e não vão morrer, está tudo escrito aqui, que eu já trouxe alguns pedaços desses. As pessoas vão querer
pedir para morrer, não vão morrer, pessoas vão ficar cheias de ferida, câncer por tudo, aquelas doenças, e não morre, e fica no sofrimento. Então esse completa os 7 anos, é aí que é isso aqui que está agora no capítulo 20, que vai ser então, a igreja desce, porque a igreja, por isso que o Senhor quer que nós sejamos agora um exército que sabe lutar com o diabo nas situações da nossa vida, porque nós estamos crescendo espiritualmente e nós estamos tendo domínio sobre o mal, conhecemos o mal, sabemos o que ele faz e vemos o que ele está fazendo, não nas nossas vidas, na vida dos outros, na igreja e tudo mais. Então nós somos guerreiros, vocês estão me acompanhando? Então, por isso que são esses que vão subir, porque está aprendendo a usar as armas espirituais, é um guerreiro espiritual. Então esse que vai descer com Jesus para guerrear com este império das trevas, com esse reino maligno. O próprio Satanás, que vai ter que derrubar ele do trono, com todos os que o seguiram, tá? Então vai precisar ter força espiritual, são os que subiram. Então por isso que não é a igreja inteira, tá ok? Então você tem que ser uma pessoa sensível, você tem que ter discernimento para você ser arrebatado. Você tem que levar uma vida firme com Deus. Você nem está vendo mal nenhum. E se vê, você deixa para lá. Então como que é? Que soldado é esse? Vocês estão me acompanhando? Está bem escrito lá, que ele falou para Timóteo. Que jeito que tem que ser o soldado. Exercício físico é bom, ele falou, mas não é isso que vai te salvar na hora que você precisar. Ele não está descartando exercício físico, mas se você só tem um tempo, você vai aprender a lutar espiritualmente. Que é isso que vai te salvar, certo? Então quando o Senhor vier, porque ele vai amarrar o diabo, vai todo mundo com ele, ele vai ficar preso lá, os demônios, não vai ter demônio nenhum aqui, nem Satanás, nem diabo, nem nada, não vai ter nada. Então o Senhor, ele vai então assumir o trono em Jerusalém e todas as nações vão continuar existindo. Brasil vai continuar existindo, tá? Vai continuar. Mas veja, quem vai estar aqui então? Quem desceu, as pessoas salvas, e quem não for salvo vai estar aqui. Porque o Senhor não vai tirar na hora as pessoas que não é hora ainda, porque não é o julgamento ainda. O julgamento é depois de 1000 anos, do milênio. Aí vai ser que ele vai julgar os vivos e os mortos. É no fim do milênio, que aí vai tudo para o lado de enxofre. Tá? Então, nesse momento aqui, o Senhor vai estar reinando para os que o aceitaram e para os que não o aceitaram. Então vai estar assim de gente aqui que nunca aceitou Jesus. Tem importância, tá? Então, é assim que vai funcionar. Mas como que vai ser nessa época? Vai ser o que já está escrito, nós vamos ver bastante versículos agora, para confirmar. Vai ser um momento de paz universal, tá? Porque o diabo está amarrado. Então, não vai ter confusão, não vai ter doença. Não, ninguém vai estar doente. Ninguém. Sabe, gente, os campos vão florescer, vão frutificar. Vai ser um momento maravilhoso. Assim, porque o Senhor vai dar uma garimbada na terra, porque não vai ter deserto. Ele vai dar uma ajeitada para viver 1000 anos. Sabe, carro velho, você trocou tudo, ele vai andar perfeito. Vai fazer tudo funcionar. Tipo assim, porque a terra está velha, tá acabando, mas ainda vai ter que durar 1000 anos, né? Esse tempo que vai ser. Então o Senhor vai dar uma ajeitada. Então os campos vão florescer, né? As produções vão dar muitas colheitas, só coisa boa, porque o mal não está aí, só vai ter paz, não vai ter doença, não vai ter dor de dente, não vai ter nada dessas coisas, aflição, não vai ter aflição, vai ser uma paz. É quando ele mostra, né, que o leão vai estar junto com o cordeiro, é por aí. Ninguém não vai ter mais animal comendo animal, não vai existir mais isso. Vai precisar, não vai ser assim. Os animais, eles vão comer vegetação, como era quando Deus criou tudo. Então vai ser um momento de vida aqui na terra igual Adão viveu no jardim do Éden, antes de cair. Então, gente, nós estamos aguardando essa maravilha.
Agora é isso que o mal está aqui. Tá? E nós temos um corpo que não está redimido e nem a alma, porque nós vamos, aliás, o corpo vai ser feito, vai nos dar outro, um corpo glorioso, ainda não, mas só depois, quando ele vier buscar a igreja, que vai ser o corpo glorioso. E quando nós descermos, nós não vamos descer com esse corpo, ele não vai ser isso, vai ser o corpo glorioso e a alma redimida, ok? Então vai ser um momento maravilhoso, o ímpio vai estar por aí, tá? E agora nós vamos ver em Isaías como que ele trata isso daí. Então, sabe, gente, não vai ter brigas, ninguém vai discutir, não vai brigar, não vai matar. Não vai ter, vai ser paz. Por quê? Porque o diabo não está aqui. Então, toda essa violência, tudo isso é do maligno que se apodera das pessoas. Esse horror que é esse mundo, né? Essa loucura. Isaías, vamos lá. Isaías 32, nós vamos ver os versículos de 15 a 18. Então, aqui ele vai explicar bem sobre isso que eu disse. Né, gente? Já pensou? Ninguém vai pensar em crise, em nada. Vai ser muito bom. Então, versículo 15 diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Viu só? Então, vai ser uma maravilha, porque não vai ter deserto. No milênio acabou, não vai ter, nunca mais vai ter deserto. Tá? E vai ser pomar, vai ser bosque, vai ser maravilha. 16. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Não vai haver crimes. Não vai ter crimes. Vai ter perseguição, vai ter essas coisas ruins. Olha isso. 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Então é igual a vida que Adão levou no Éden. Mesmíssima coisa que eu disse. É isso aí. Uma vida maravilhosa. 18. O meu povo, aqui está falando para nós, para a igreja e para a nação de Israel exclusivamente. É Israel como o povo salvo, os cristãos, ok? Então, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Então, o que vai acontecer? Vão ter as pessoas salvas, os santos e os que não aceitaram Jesus, cujo coração não é correto diante de Deus, vão estar aqui. Vão estar juntos nessa maravilha. Por quê? Deus quer provar para essas pessoas, esses rebeldes, quem realmente Ele, Deus, é, o Senhor. Ele vai provar por causa da justiça, mas isso não quer dizer que vai haver salvação, porque não vai haver. Tem um momento aqui que está bem escrito que eles vão pedir até para os judeus, para que eles intercedam e peçam, alguns que até vão querer, mas não vai ter salvação. Já passou do tempo. O tempo vai passar, vai acabar. O tempo da graça. Então, gente, é agora que a gente tem que se entregar. Porque quem for salvo vai ser salvo agora. Tem que ser salvo agora. Nesses tempos, né? Então Deus vai provar. Mas esse povo, mesmo Deus provando, os rebeldes, eles não vão se arrepender, mas eles de jeito nenhum, e ainda vão blasfemar Deus. Então, Deus vai provar. Então, a misericórdia está sendo dada, gente, do jeito que está esse mundo. Horrível. Deus está alertando dia após dia. Todo mundo está vendo que está um horror. Um mata o outro do nada. Um rouba o outro do nada. Ninguém tem direito de nada. Se você abrir a sua boca, você ou morre ou é condenado. Então você não pode reclamar, você não pode usar seus direitos, você não pode. Não é assim? É uma dificuldade. Então, agora é a hora de se entregar ao Senhor para ver salvação. No meio dessa confusão toda. Porque depois não vai ter. Agora, veja Jeremias, que ele vai comprovar. Vamos ver aqui. Ele vai comprovar que esses corações são realmente
Coração duro. Vamos ver? No 17, capítulo de Jeremias. Ele prova aqui, Deus fala como que é. Por isso que quando Deus ele predestinou quem seria salvo, não é hoje que ele está escrevendo o nome da pessoa que aceitou Jesus hoje no livro da vida. Não é hoje. Deus sabe tudo. Antes do antes e o fim. Antes que ele criasse qualquer coisa, porque está escrito na Bíblia. Antes que ele criasse o homem ou planejasse, a palavra de Deus diz que o Pai já no Espírito crucificou Jesus e o sangue dele foi derramado para a salvação daqueles que aceitam Jesus. Então isso foi lá, antes que tudo acontecesse. E lá naquela hora, Deus viu quem seriam as pessoas que teriam o coração inclinado a Ele, que se entregariam. Então lá Ele já escreveu o nome. Não foi o dia que você se salvou que Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Antes. Por isso que nós somos predestinados a isso. Tá? Existe isso. É sério, né? Então não há injustiça em Deus, porque Ele vê o coração de quem não quer, ou dos vira-folha. Aqueles que Jesus mostrou os terrenos que nós vimos, né? Aqueles terrenos lá que como é o coração, né? Que vão perder a salvação. Só aquele coração que é igual uma terra boa, que vai dar fruto 30, 60 e 100%. Né? Então, os outros vão sair. Jesus explicou o motivo por que eles largam a salvação, Jesus. Não, porque esse caminho é difícil, eu vou criar um jeito meu. Sabe assim? Você tem uma igreja para ir. Você não, eu oro em casa, não tem nada a ver isso aí. Então isso é um engano pecaminoso e perigoso. Porque quer a sua lei, quer o seu jeito, não quer ouvir Deus. Vocês estão acompanhando? Então está cheio disso por aí. Né? Porque por isso que o julgamento vai começar dentro da igreja em primeiríssimo lugar. Porque foi dado para a igreja. Amém, Jesus? Amém? Então veja capítulo 17 de Jeremias, versículo 9. Está valendo isso tudo? Amém. Amém. Então, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o que o Senhor está dizendo? Que o coração do homem, ele é corrupto porque ele não tem Jesus. Quem não tem Jesus tem um coração corrupto. Então, quem não quer se amoldar a Jesus, mudar o caráter, tem um coração corrupto. É sério ou não? Então vai cuidar do seu coração. Tá? Porque Deus está falando que não presta. Coração corrupto não presta, ele se dobra para qualquer coisa maligna do diabo. Não aceita a santificação. E a santificação vem com a purificação, né? Com as podas. Isso que é difícil. Por isso que a gente vai ler a Bíblia, ora em línguas, para o Espírito Santo, e lá, naquele lugar, naquele lugar que vai doer muito. As pessoas, mas antes eu era tão alegre. Mentira, que era alegre coisa nenhuma. Estava ou tomando umas, ou sei lá, fazendo o quê, para essa alma ser enganada, que está indo bem. Agora, quando Deus chega naquele lugar, aonde está a destruição da vida, a pessoa, mas eu estou me sentindo triste. Porque é aí que está a raiz do seu problema. Então é aí que você tem que ficar orando. Vocês estão me acompanhando? Vai precisar da graça, às vezes, que Deus vai despejar através da oração de alguém para te ajudar, para você aguentar. Por isso que sozinho não aguenta. Vai embora mesmo. Tem que vir, tem que ficar firme num lugar onde tem unção, onde Deus está agindo através do ministro. Para que ele toque com a graça naquele lugar para você aguentar e ir para frente. Senão, larga mesmo, começa a procurar outras coisas. Porque o pecado entrou agora para sair, está escrito lá na carta de Pedro. Dói, viu? E vai ter que sair com a minha consciência. Porque quem pecou fui eu. Eu já nasci em pecado, já fui gerado em pecado. Ninguém nasceu salvo. Vocês estão me acompanhando?
Então, meus queridos, não é só você ficar lendo e tal, e o seu caráter mudando, porque o que você está entendendo disso? Né? Você tem que entender o que Deus está falando aqui. E tem que se conscientizar, não, meu coração é corrupto agora, preciso me entregar para Deus. Eu estou andando em que caminho aqui na vida? No atalho, no melhor que eu estou achando, ou eu quero o caminho do Senhor? O caminho do Senhor tem pedras, é difícil, porque eu que vou ter que ultrapassar tudo que é da minha vida. Então é melhor eu escolher outra coisa mais rápida e mais fácil, só que não é de Deus. Aí, quando eu não quero que Deus toque na minha vida, e se a pessoa está num lugar aonde o ministro de Deus está pregando a verdade, essa pessoa vai ficar enjoada do ministro. Não vai querer ouvir a voz nem o nome da pessoa. Porque não quer submeter a Deus. Então escolhe outra coisa para não ser limpo, purificado. É por aí. Mas Deus sabe tudo, hein? Não adianta. O pior é quando é enganado. Como é que vai fazer? Tá? Mas foi por isso que Deus disse: eu vos darei um novo coração, para vocês me servirem. Não foi isso que disse Ezequiel? Para vocês me servirem e para vocês me amarem. Porque é só com o coração nascido de novo é que é possível conhecer Jesus, a palavra, saber quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Pai, como é a operação do Espírito Santo. Só quem nasce de novo. E só quem nasce de novo é capaz de amar com o amor ágape a Deus e as pessoas. Então, há chance para quem aceitou Jesus. Só não pode ficar parado lá onde está, porque é perigoso. Até pode ser salvo, mas não ter um galardão, aí é tarde para se arrepender. Não vai ter mais chance para nada. Pode ser salvo, mas não vai ter o galardão de ver a glória de Deus, de estar com Ele. Vai ficar num lugar lá encostado, sem, como agora, não experimenta a glória de Deus na vida. Então é uma vida chata, né? Mas é melhor do que ir para o inferno. Ficar queimando lá eternamente, porque nunca vai desaparecer a consciência de quem se perdeu. Nunca. A pessoa vai saber que está no inferno e que jamais vai sair de lá e vai sofrer eternamente. Então, né, gente? É hora, se você ama Jesus, você tem que buscar esse caminho. Afinal, você ama quem e o quê? Não tem pessoa nenhuma na terra, na vida, que pode te dar o que Jesus oferece. Se Ele é Deus, Ele é o Salvador. Então, se eu não amar Jesus e não segui-lo, então que vantagem, né? Então, essa é a oferta de Deus, o que Ele oferece, o amor e o serviço para quem nasce de novo. Tá? Para nos tirar da rebeldia do coração. Por isso que nós temos que mudar o caráter. Nós não podemos ser o que nós somos. E quando você vai orar todo dia, você tem que se enxergar. Todos os dias. Porque às vezes a sua alma quer mostrar quem ela é, mas ela tem que ficar crucificada. Não, eu não vou fazer isso. Me perdoa, Deus, porque eu pensei, mas eu nem não quero. Me perdoa. Me lava com o teu sangue. Agora, se você nem enxerga o seu pecado, que você nem encontra Deus na sua oração, você fica fazendo uma coisa mecânica, como é que é isso? É duro morrer para si mesmo, porque morte dói e traz choro. Ninguém ficou sorrindo, cantando na morte. Sim, a gente canta, claro, porque sabe que está salvo, quem foi salvo e tal, mas tem aquele peso da morte, da separação, é duro, né? Então, a carne, quando ela está crucificada, ela fica triste. Tá? Mas é lá o lugar dela. Você não vai pôr suas asinhas de fora. Não vai falar o que eu vou fazer. Não vou andar no mundo. E para isso acontecer, é preciso ficar sozinho com Deus, não é em grupo. Você vai ter que mudar a sua agenda. Você tem que pedir para Deus tirar o gosto, se é que é o gosto de ver a internet, Facebook, não sei o que, sei lá.
Ficar sem parar, não pode? Por quê? Isso daí traz gosto para o mundo. Certo, gente? Não, mas isso eu não gosto. Não, mas o que você gosta? O que você faz que te afasta de Deus? Então você tem que saber. Abacuque 2 agora, vamos lá. Então é isso aí, gente. Então, depois de Oséias, Amós, tal, Joel, já vem Abacuque, certo? Não? Miqueias, por aí. Antes de Ageus. Então, vamos ver aqui, meus queridos. Abacuque, achou? É bom essas Bíblias que tem umas orelhinhas com os nominhos aqui, né? Do lado, né? É mais fácil de achar. Porque você já vai assim, ó. Porque tem umas que não tem, né? É mais difícil. Mas é por aí. Então, Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Vamos ver como vai ser belo o milênio. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Imagina no milênio essa beleza do conhecimento, conhecer Deus. Vai estar assim, explícito. Deus vai dar esta glória, a manifestação da glória mesmo, de conhecer, dele ser revelado. O que é difícil aqui agora não vai ser no milênio. Ele vai estar às claras, revelando para todos. Não é só para a igreja não, gente. Para quem está aqui. Porque ele vai mostrar bem quem ele é. Porque, gente, a luz é luz. Ela não se esconde e ela também não finge. Por isso que as trevas são perigosas, porque elas são enganosas. Elas fingem. Então, quem está sendo enganado pelo diabo com doutrinas erradas, não percebe. Porque o diabo não fala que, ó, eu sou o diabo, estou te enganando. Imagina. Tá? Ele quer mais ver se engana mesmo. Não, faz isso, faz outra coisa. Inventa isso. Não, você é uma pessoa boa. Não é com essa bondade que você vai para o céu. Nem eu. Tá? Porque bom é só o Senhor, está escrito. Paulo já falou. Se tem alguma coisa boa em mim, acredito em Jesus. Então é nessa que está de bom aqui que vai me salvar, me ajudar. Então, não é porque você é bonzinho, não. Você pode morrer de fazer bondade para os outros, aliás, tem que fazer. Não é para pisar na goela do outro, não. É para ajudar, mas você tem que cuidar da sua salvação, porque senão não tem valor nenhum. É para ser junto, porque o ímpio ajuda, tá cheio de ímpio aí, né? Uma pessoa boníssima, e eu conheço. Foi pro inferno quando morreu. Não adiantou. Né? Construiu hospital, deu tudo que tinha, fez tudo, mas não aceitou Jesus. E daí? Então, aceitar Jesus, gente, não é só naquele dia que foi anunciado Jesus Cristo para você. Aquele foi o começo para você aceitá-lo todos os dias, senão aquilo vai ficar inválido de repente. Vocês estão me acompanhando? É muito mais profundo do que isso. Não está cheio de igreja que está falando isso, não. Vamos lá, num rolo só. Não é por aí. Vai ler Bíblia para você se conscientizar. Sabe? Não é para você levantar amanhã, faz o que você quer, segunda, terça, quarta, você levanta, faz o que você quer, a vida é sua, não sei o que, não. Levanta, vai com Deus. Para você pensar nele o dia inteiro, o que você absorveu dele na oração, para você não se afastar dele, e para observar os passos errados que são dados, para não ser pego de surpresa. Porque a pior coisa é ser pego de surpresa. Tipo, tá crente que era uma coisa e não é. Porque isso é um engano do diabo. Então, não, Deus não quer que sejamos enganados. Então, aqui, ele vai mostrar para a humanidade ter a glória dele, a revelação dele. E mesmo assim, as pessoas vão rejeitá-lo. Então, para você ver. Então, cuida do coração. Vocês estão acompanhando? Porque não tem nada mais enganoso e corrupto que o coração do homem. Então, o que eu penso, o que eu sou, o que eu faço, onde eu ando e como eu sirvo a Deus, isso é o que interessa. Tá? Então, você tem que ver quem que está ocupando o lugar ou o que está ocupando o lugar de Jesus Cristo na sua vida. Porque ele é o primeiro. E ele disse, eu sou o primeiro. O alfa e o ômega. O princípio e o fim.
Certo? Não fica colocando cisco aí no meio, não. Nem gente, nem coisa, nem nada. Primeiro ele. Para ele poder cuidar do que você gosta e de quem você gosta. Senão ele não vai cuidar. Porque nós já vimos aqui sobre a maldição, que ele é fiel se nós ficarmos libertos daquilo que nos separa dele. Isaías, vamos lá, capítulo 2. Está valendo, queridos? Não, isso aqui é pesado para quem está no pecado. Para mim não é, isso é minha vida mesmo. E cada dia eu quero me conscientizar mais. Né? Cada dia me conscientizar mais de que eu tenho que ser mais de Deus. Para que Ele não me deixe sair envergonhado da presença dEle, que conforme está escrito na primeira carta de João, capítulo 5. Para ninguém sair envergonhado da presença dEle, sem poder falar um A. Meu Deus, é melhor ele estar com os braços abertos e falar, servo bom e fiel, é você. Do que ele não falar nada. Só o olhar dele. Gente, é o fim, é a nossa vida. O que você quer aqui? O que você está buscando para você? Não ande com o ímpio, porque o ímpio não vai falar de Jesus Cristo, da salvação, da santidade, da purificação, da vida, de comunhão com Deus. Ah, por acaso o ímpio falou isso para você algum dia? Nunca. Ele nem tem. Ele quer que você ande com ele mesmo, para ir tudo pro buraco. Não se deu de andar com Jesus, falar que você ama Jesus, e quando você vai com ele, você faz o jogo dele. Então é lá que você está. Porque quem é Jesus não vai lá. Não vai. E se for, passa mal, fica doente. Fica mal mesmo, porque pega as trevas. Já passou por isso? Então é bom saber. Não se enfia lá. Então se você vai lá e está gostando, porque você está lá, você está no pecado. Você gosta. Você vem, ai que delícia, vamos fazer mais. Mais. Então, quando você está com as trevas, você não fica contaminado, você já está, você já é. Aliás, você também contamina os outros. É por isso que precisa estar na igreja, para ver se recebe a unção que Deus está dando. Até que você se rende. Não pode ficar sozinho. Ele não pode fazer, eu oro em casa. Ah, beleza, quem falou? Não tem nada a ver isso aí. Você ora em casa, você fazer a sua doutrina. Tá? Gostei dessa. Vou ficar em casa. Não, eu já oro, eu já sei. Depois que o pessoal pegou essa de que tem que ter comunhão com Deus e confessar a palavra, não sei o que, se inventaram, porque eles sabem tudo. Já pegou mesmo a pessoa. Não, eu oro, sabe? Eu oro bonito em casa. E por que você não serve a Deus, então? Porque você não está em lugar nenhum com Deus. Porque se você tiver, tem serviço. Já te garanto. Tem serviço. Se você chegar lá, ele vai te dar serviço. Mas você tem que estar lapidado, né, cara? Senão não vai. Né? Então, tá bom. Então, Isaías, capítulo 2, né? Vamos ver os versículos aqui. Versículo 2. Vamos ver. Nos últimos dias, olha só que maravilha. Não precisa ficar com medo do milênio, vai ser uma glória. Mas antes vai ter a grande tribulação, hein? Cuidado, vai ter a grande. Mas a igreja, Deus é tão fiel, Ele não vai deixar os santos passarem pela grande tribulação. Tem gente que prega aí porque acho que não leu direito. Mas a igreja salva você que vai estar purificado mesmo, servindo ao Senhor. Você não vai ficar. Então, quem está mesmo andando com Deus, vivendo Jesus Cristo, a mensagem, vai ser arrebatado. Não vai ficar na grande tribulação. Então, daí quando descer o milênio já, daí já acabou o tempo de Satanás, os 7 anos. Aí vai ser isso. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecida no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. Quer dizer, é um governo dele que vai ser estabelecido, amém? Que era lá que Satanás falou que ele ia, né? Que o trono dele é para cima do trono de Deus, né? E o pior é que ele enganou 1/3 dos anjos. Veja, eu vou trazer aqui qualquer dia para você ver, que ninguém pode, como o pastor David sempre pregou isso, ninguém pode subestimar o poder que Satanás tem. Tá? Ele não é uma coisinha assim, sai. Ele não é não.
ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos, de que ele era Deus o absoluto, e que o trono dele seria acima do trono do Deus Altíssimo. Você já imaginou a capacidade? Então, se ele conseguiu isso, aqueles anjos que viam Deus, conheciam Deus, sabiam de Deus, viviam com Deus, ele não pode nos enganar? Beleza? Claro! Então, cuidado com ele. Então, a casa do Senhor vai ser estabelecida no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, viu? Todos. As nações vão estar aí, Brasil e tudo mais. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará, versículo 4, entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra, tá vendo? Outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, isso daqui é uma harmonia absoluta na terra, até que Satanás seja solto, tá? Porque depois que ele for solto, ele vai enganar. É como diz lá, por pouco tempo, mas ele vai enganar, tá? E quando ele for solto e for enganar, os rebeldes vão atrás dele. Todos aqueles que estavam aqui, que não eram salvos, que a igreja desceu com Jesus, que lutou, Jesus pôs o Satanás, os demônios tudo lá no abismo, ficou essa paz toda maravilhosa. Quando o Senhor soltá-lo no milênio, depois, esses rebeldes que ficaram aqui com paz e tudo mais, vão de novo atrás do diabo. Experimentaram Deus, viram Deus, não tiveram doença, viveram na boa. Porque quem não tem um coração para Deus firme é esse tipo que vem para a igreja, aonde tem unção, para acertar a vida. E depois que acerta a vida, fica por aí sem Deus. Cansei de ver aqui no meu ministério. Cansei, é incontável o número das pessoas que Deus amou a vida e lá estão dando satisfação da vida para Jesus. Não são de Jesus coisa nenhuma. Pegaram o bom que Deus fez na vida deles e ó, vivendo o vidão aí no mundo com o diabo. Então é isso mesmo que vai acontecer. Então vocês tomem cuidado, tá? Vocês não estarem no mesmo nível. Vai cuidar do coração, porque Deus está falando aqui. E é por aí. Experimentaram tudo, receberam tudo. Podia estar lá morrendo de doença, porque quando Jesus veio voltar, vai estar aqueles que estão lá, que nem pior que lepra, né? Com aqueles câncer que nem está escrito lá, tumor, dá para ver no corpo inteiro, aquela dor, aquele Jesus desce aquela hora que a igreja, o milênio e tal, acaba curando. Vão ser tudo curado, na hora. Maravilha, vou experimentar tudo 1000 anos. E vão atrás do diabo. Pensando, ao engano, que eles vão ter essa vida que receberam de paz, de cura, de prosperidade, sabe? Nada de maldade. Não, vamos com ele, porque é vidão, né? Coisa boa. Só que quando for é o fim mesmo, vai pro lado de outro. Ninguém vai ter alegria e paz com Satanás, não. Nem tem hoje. Porque ainda que tenha pego os benefícios de Deus e está andando no mundo, não tem paz, não tem segurança, está aflito, está doente, sei lá, está sendo enganado. Eles vão se voltar contra Deus. Então é o que justamente nós vimos lá em Apocalipse capítulo 20, né, gente? Que o Senhor prende ele, depois solta e eles vão seguir Satanás quando ele soltar. Então por isso que é séria a nossa caminhada. É muito sério. Então Jesus não é um mártir simplesmente, ele é Deus. E se fez carne para salvar a humanidade, para tirar da mão do Satanás.
Tá? Então precisa ter responsabilidade na vida. A vida de um cristão é uma vida de responsabilidade própria com a sua salvação. Deus salvou, agora você anda nela. É a sua responsabilidade de ser salvo agora. Buscando Deus todos os dias. Se moldando. Deixando, né? Óbvio, o Senhor te moldar. Isaías agora, aqui, vamos aqui, capítulo 4. Gente, é sério, não é não? Então, 4, aqui, vira uma folha aí da sua Bíblia, vamos lá. 4 versículos aqui, 2, vamos lá. Então, olha, vai continuar falando da glória de Deus. 2. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que foram salvos. Olha, só coisa boa, a glória de Deus. 3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça de resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Então ele vai mudar tudo, ele está mudando, eles vão ver a mudança. Os quais serão para a sombra com o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Mas mesmo assim, os homens não mudarão. Isso é muito sério, tá? A glória de Deus aqui. Então, para que é o milênio? Para provar quem realmente é do Senhor. Deus vai provar para todos, quem é e quem não é. Então, essa é a justiça de Deus, a bondade dele. Sabe, ninguém vai poder falar nada de Deus. É escolha, é livre-arbítrio, é o que você quer para a sua vida. Não tem como falar que Deus não deu chance, que ele não exerceu de justiça. Ele exerceu. Então, nesse momento, não vai ter, porque ele diz que vai purificar, não vai ter pecado. Não vai ter pecado, porque eles não podem agir com o pecado, porque o diabo está preso. Já viu isso? Isso é que está o diabo amarrado mesmo, hein? Glória a Deus. Vê aqui, Zacarias, vamos lá, 14. Está valendo isso? Conhecendo a Bíblia? Zacarias 14. Vamos ver, Zacarias 14. É no finzinho, né? Do Antigo Testamento. Olha só. O que vai acontecer? Por quê, gente? Tem gente que vem na igreja e o coração não é de Jesus, hein? É bom saber disso. Mas não lembra da história do Kenneth? É bom ler o livro do Kenneth, viu? Que ele explica bem lá. Ele mesmo era salvo. E o avô dele era reverendo, que criava ele. Então ele ia para a igreja, óbvio, como batista, né? Ele tinha que ir. Mas ele tinha aquela doença congênita lá, do coração e tal. Chegou a morrer. Desceu para o inferno. Ele viu que ele desceu para o inferno. Mas ele clamou, ele viu que ele não estava salvo. Pediu perdão e uma mão gigantesca trouxe ele lá de baixo, subiu com ele, pôs ele no corpo dele na cama. Já tinha morrido. Ele não era salvo, tá? O avô era reverendo, ele ia para a igreja. Então pensa nisso, tá cheio de gente que vem para a igreja e não está salvo não entrega a vida para Jesus. A sua vida é sua ou é de Jesus? Porque se a minha vida é minha, é do diabo, tá? Porque não tem assim, eu tomar conta da minha vida, é do diabo. Porque ou é do diabo ou é de Deus, é bom saber disso. Tá? Se eu não me entrego ao Senhor, então é do diabo. Então vamos lá, versículo 16 de Zacarias 14. Todos os que restarem e todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei.
Até quem foi contra, ok? Agora vai tudo lá para adorar. Porque ele está lá, o rei, o absoluto. Gente, olha essa. Subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia, já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Então, o que o Senhor está mostrando aqui, que eles vão continuar indo para Jerusalém para adorar ao Senhor. Mas mesmo assim, o coração deles não está certo diante de Deus. Vão porque está todo mundo indo, estão vendo que o Senhor está lá. Assim, sabe assim, tipo, não tem aí um que vai na igreja no dia de Natal? Então vamos na igreja dia de Natal, na Páscoa, vamos na igreja dia de Páscoa. Né? Então é isso aí. Eles vão fazer isso daí. Mas o coração ainda não vai estar certo. Por que não vai estar agindo o pecado, eles pecando? Porque o pecado não vai estar no planeta, que é o diabo. Mas o coração não está certo. Então, gente, o que nós temos que consertar na vida? O coração. A nossa essência. A purificação. Tem que buscar esse Deus. Eu não quero Deus, eu não estou com vontade. Então você está com vontade de quem? Do diabo. Porque o mundo é do diabo. Clama, se ajoelha, pede para Deus que você está precisando dele, tá? Então isso daqui vai ser entre os incrédulos, tá? De irem para festejar, para adorar a Deus, mas não com o coração. Então tudo que nós fizermos tem que ser com o coração. Então se você não tem um coração inclinado absolutamente para Deus, peça, porque essa que é a chave. Agora Isaías, vamos voltar lá, 35. Estamos acabando, viu gente? Não, porque aqui não ia ter fim, né? Esse negócio. Porque não acaba aqui, tá? Então veja, Isaías 35. Achou? Isaías? Então 35, versículo 5, olha só. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, tá vendo? Que deserto vai ser totalmente transformado em ribeiros, etc. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Então, tudo isso que Deus vai fazer, mas com relação ao ímpio, com relação aos rebeldes, como que vai ser? Exatamente quando, nós podemos lembrar, o povo saiu do Egito. Deus abriu, eles viram as pragas, tudo que aconteceu lá. Deus abriu o mar, eles atravessaram o mar. Chegando do lado de lá, já começaram a reclamar. Tal, depois reclama contra Moisés. Depois, eu não quero essa comida, tô cheia. Queremos carne. Não quero isso aí, já enjoou de maná. Agora carne, Deus manda carne. Aqui não tem água, era melhor morrer lá.
ilalali, bababi, sem Deus. Eles nunca se dobraram para Deus. Na verdade, eles ouviram Deus no Monte Sinai, a voz de Deus falando os 10 mandamentos, quando ele deu, está escrito, vocês já leram esses dias por aí, né? Eles ouviram, mas eles não se renderam. Ouviram a voz de Deus, audível, e não se renderam. O que aconteceu com eles, hein? Morreram todos no deserto. Aquela geração toda, né? E com Jesus, né? Eles viram Jesus ressuscitar morto, os enfermos serem curados, e mais, viram Jesus ressuscitado, e mais, e viram Jesus se ascender aos céus. Se converteram? Tá? Então não é o testemunho que converte, é o coração que se entrega e o Espírito Santo vem. Tá, gente? Então nós precisamos demasiadamente do Espírito Santo. Nada mudou na vida daquela gente que viu. Nada. O coração deles ficou do mesmo jeito. Então é sério o coração? Então, o coração é sério. Nós estamos querendo muito esse Jesus. Nós estamos aguardando esse avivamento. E ele virá, esse avivamento. Mas nós precisamos nos entregarmos mesmo a Jesus, para nós experimentarmos esse avivamento. Esta alegria da presença de Deus, esse mover, agindo, sabe? Para Deus reestruturar a igreja, parar com esse marasma dentro da igreja. Né, gente? Para a igreja realmente ser arrebatada. Então, somente o Espírito Santo pode mudar um coração. Mas por que o Espírito Santo não muda? Porque não há entrega. Tá? Ele muda, só ele. Aquela gente lá não mudou, porque ele não tinha o Espírito Santo. Eles ouviram Deus, mas eles viram a nuvem, eles viram a glória de Deus de dia, o fogo de noite. Meu Deus, vocês leram esses dias lá, Moisés, não é? O Monte Sinai inteiro pegando fogo. Deus, a nuvem ficava em cima deles e Deus falava através da nuvem. Que coração que se converteu ali? Como Deus não tem misericórdia? Ele tem sim. E ele vai provar isso no milênio, a misericórdia dele, com a justiça. Não me aceitaram, não quiseram, preferiram o mundo, preferiram o diabo. Vocês estão acompanhando? É sério isso, gente. É muito sério. Eu preciso aprender a me entregar, isso aí que todo mundo precisa. Precisa aprender a se entregar na sua oração. Por isso que tem oração pessoal, diária. É um encontro com Deus. Sabe? Não é assim uma obrigação que eu tenho que fazer. Não é obrigação. Você se encontra com uma pessoa porque é obrigação? Não. Quando você ama, você se encontra para ter um relacionamento. Você usufrui da pessoa e ela usufrui de você. Não é assim? Então Deus é isso. Se você não tem esse relacionamento, eu vou me entregar a Deus. Me mostra o que eu tenho que, o que eu preciso me entregar. Então se prepara que ele vai mostrar. Ele vai pegar, te mostrar o que você mais ama, que não é Jesus. Aí você fala, ah, mas isso não dá, então morre no deserto. Estão acompanhando? É por aí. Então, Deus quer que a pessoa se arrependa quando tudo tiver perfeito, mas nem assim. Ele vai restaurar tudo, aquela maravilha, tudo lindo. Vai haver arrependimento, porque eles vão seguir o diabo. Então agora é hora de se arrepender. Deus está falando, por isso que tem que ler a Bíblia. Não é só ficar lendo. O que você tirou disso que você leu? O que você aproveitou disso para a sua vida? Porque essa palavra tem que mudar você. Ok? Agora veja aqui, 65. Isso é maravilhoso. O mundo precisa saber. Todo mundo aí precisa saber disso. Fala aí com teus amigos. E dá um tchau, né? Sai correndo. Tchau, vai, porque eu vou para esse caminho, você fica aí. Você não quer, você fica aí.
Tá? São escolhas. A nossa vida é fundamentada em escolhas. Escolhas de Deus, para Deus, escolha de pessoas, escolha de estilo de vida. Se você não escolher certo, você não está qualificado. Então precisa do Espírito Santo, precisa da palavra. Então veja versículo 20, nós vamos terminar agora. Amém, queridos? Mas vocês voltam, porque Jesus está falando com você porque Ele te ama. Ele morreu, derramou a última gota de sangue por você. E Ele está aguardando você para te arrebatar. Para você ser um soldado firme do exército dele, vencedor, com a veste branca, de toda a eternidade. Coroado. Coroado, que eu vou trazer isso, mostrar para você que Deus, e o apóstolo fala, os apóstolos falam muito sobre isso, que haverá a coroa da vida, que vai receber quem aquele cumpre aquilo que é para ser cumprido aqui na terra, em Cristo Jesus. Você ama tanto Jesus, só reclama dele, que é isso? Que ele não faz isso, que ele não faz aquilo. Faz você a tua parte, que a dele já foi feita há muitos anos, há 2000 anos atrás. Reclamar o que de Deus? Faz a tua parte. Por acaso está fazendo a tua parte? Não, então como é que ele pode fazer o que ele já deu para você? Você não vai receber. Está me acompanhando isso? Então 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, milênio, hein, gente? Nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, quando nós voltarmos, estivermos aqui no milênio, não vamos vir com esse corpo, será o corpo glorioso, por isso que vai viver, ficar 100 anos, vai ficar agora para sempre, acabou. E é que Jesus vai então derrotar a morte no julgamento. Acabou? Vai acabar. Então você já pensou em viver 1000 anos? Na glória de Deus, pode começar a pensar, entregando a sua vida para Ele. Você não precisa ter medo dessa morte, que é uma morte física só, que não vai ser uma morte espiritual. A sua alma e o seu espírito estão salvos. Isso é uma passagem de um lugar para o outro. Mas que depois, por isso que está escrito em Salmos, te darei a terra. Você sabe, né, que tem os Salmos para isso. E você habitará na terra. É isso aí. Para sempre. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. É, minha gente, prega lá na sua casa com os rebeldes. Os seus vizinhos. Vai, lógico. Aí deixa eles irem embora, você fica falando sozinho na sala. Então, tá vendo, Jesus? O Senhor sabia, eu que não sabia. Eles não te querem, mas eu te quero. Então, tchau. Vem, Deus, meu Pai, agora abençoar esses corações que ouviram a Tua palavra nesta tarde. Senhor, é que a Tua palavra tenha vindo com um poder extremo, Senhor, para libertar de fortalezas, de dificuldades espirituais, de apegos, Senhor, carnais, do mundo, seja o que for. Senhor, age para que eles estejam prontos, Senhor, para que o avivamento aconteça nesses corações, para que eles tenham a Tua graça para Te buscar cada dia mais, para se entregar e Te servir, até que você venha, Senhor, em Cristo Jesus. O Senhor abençoe os lares, as famílias, Senhor, atenda as necessidades desses familiares. Vem, Senhor, com o Seu poder, agora abençoar, transformar e principalmente, Pai, trazer salvação nessas famílias, dentro desses lares. O Senhor vai atrás desses que não estão salvos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a Sua mão poderosa toque agora esses pedidos que estão aqui nessa cesta, para que, Senhor, dessas situações venha o milagre, venha a solução, em nome de Jesus. Que essas pessoas não tenham mais esta preocupação, esta ansiedade e esta necessidade. Que você venha supri-los agora com o Seu poder, através do milagre, despejando bênçãos e bênçãos e bênçãos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós Te agradecemos e Te louvamos. E Te agradecemos, Senhor, as curas que aconteceram aqui hoje, lá em casa, quem esteve online conosco, quem estava mal, com algum sintoma de enfermidade, alguma dor. Senhor, você curou. Quem estava
com esse coração apertado e triste, você já libertou, você renovou as forças, Senhor, você pôs a coragem nesse coração, com a sua força. Por isso, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por todos aqui, Pai, porque você ama cada um. E, Senhor, você olha o coração deles que vieram aqui para te buscar. Por isso, Senhor, as tuas bênçãos estão sobre eles. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, ó Deus, nosso Pai, nós temos todo o cuidado de te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E a Igreja Santa diz: amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. E você tem amanhã um começo de semana. Uma semana entregue a Deus, uma semana de vitória que Ele te dá, uma semana de paz e de muita busca ao Senhor. Amém? Até o próximo culto, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu coração. Aleluia.